tá? Você sabia que o tamanho do prato influencia nos nossos hábitos alimentares? E que a porção também pode ajudar a perder, ou até no caso, a ganhar peso? Sabia? Não sabia não? Então você vai saber agora, no Balanço Geral, essa máquina de notícias. Enche a tela aí, Spog, vamos lá, balança! A gente usa todo dia, mas você já parou para pensar por que comemos no prato? O prato faz diferença, faz parte da cultura ali da alimentação. Não se sabe ao certo a origem dos utensílios para colocar a comida. Já o prato propriamente dito surgiu na Idade Média por volta do século XII com os nobres. Esse objeto específico tem a ver com algumas mudanças sociais importantes que vão começar a acontecer no final da Idade Média. No início você tem as pessoas compartilhando travessas. Acho que vai cada um pega um pedaço, enfia seu garfo. Por volta do século XIII, você começa a ter uma preocupação de se afastar, principalmente as pessoas, os nobres guerreiros, se diferenciar dos camponeses. Nessa época, os materiais mais utilizados para a fabricação de pratos eram estanho e prata. Os europeus só conheceram a cerâmica no século XVI, quando os grandes navegadores chegaram ao Oriente. Onde a cerâmica é toda trabalhada, elaborada, desenhada. E aos poucos isso também começa a acontecer nas indústrias do Ocidente, né? Já no século XVII para o XVIII. Século XVIII, que você começa a ter o esboço de revolução industrial, aí o prato se populariza, né? No Brasil, o hábito de comer no prato veio junto com a família real e os nobres portugueses. Mas o costume demorou a pegar por aqui, viu? Foi só no século XIX, nos anos de 1800, com as primeiras manufaturas. E aí veio a criatividade. São pratos rasos, fundos, quadrados e redondos. O uso vai depender do tipo de alimento e do gosto, é claro. Tem prato que às vezes é muito pequeno, aí você faz o prato e fica aquele negócio caindo para fora. Prato raso para comidas mais sólidas do dia a dia. E além do formato, quando o assunto é prato, o tamanho interessa sim. Que o digam os restaurantes tipo comida a quilo. Quanto maior o prato, mais você põe e mais caro fica. O prato é muito grande, a gente tem a ideia de que ele está vazio, que eu tenho que preenchê-lo. Então, o buffet ganha o valor e a gente perde comendo uma quantidade maior de alimento. Por isso, a dica do nutricionista é, antes de escolher a comida, escolha bem o prato. Enquanto eu não tenho uma consciência naquele ato de alimentação, ou seja, no que eu estou fazendo, o ideal é pegar um prato menor. A partir do momento que eu tenho uma consciência, que eu já sei a quantidade que eu preciso, o que me faz bem, não tem importância eu pegar um prato maior, eu só não preciso enchê-lo todo. A repórter Fernanda Sanches encontrou uma pessoa que mudou de vida, mudando de prato. Já imaginou perder 40 quilos comendo de tudo? Essa cabeleireira provou que isso é possível. E o segredo está no prato, ou melhor, no tamanho dele. A dieta da Daniele não inclui uma mudança no cardápio, e sim a quantidade de comida. Por isso, em todas as refeições, ela usa esse pratinho aqui de sobremesa, café da manhã, almoço, jantar, ela só come nesse prato. Enquanto a família come nesse aqui, olha só, bem maior. Por que você aderiu o pratinho pequeno para poder comer? Na verdade, eu tive que criar uma estratégia, né? Só o que cabe nesse pratinho é o que você vai comer. E sem fazer montanha, né? Que isso também não vale. Quando eu troco um prato normal por um prato de sobremesa, e um copo grande, mais largo, por um copo menor e mais estreito, eu estou colocando uma quantidade de comida menor no prato. Consequentemente, quando eu acabar de comer, o meu cérebro entende que a comida acabou e eu estou satisfeito. E é só montar os pratos para notar a diferença. Enquanto a Daniele come só um pouquinho, a família dela não abre mão do pratão. O especialista afirma, pode usar o prato grande, mas de preferência para saladas. É porque eu estou falando de um alimento rico em vitaminas, rico em minerais, com baixa quantidade de calorias e muita quantidade de fibra, que vai ajudar o funcionamento do meu intestino. A Daniele tem uma estratégia ainda mais rigorosa
quando o assunto são as comidas mais calóricas. Já pulo para esse pratinho, porque aí Pequenininho. ele já merece, como a mistura já é mais calórica, merece uma quantidade um pouquinho ainda menor. E se ela estiver fora de casa, também não tem problema. Você vai no self-service, tem essas tentações todas, variedades, comidas calóricas. O que você faz? Não tem prato de sobremesa? Eles servem para você? Então, tracei mais uma estratégia que é realmente só trabalhar com o fundinho. Você só enche o meio do a marcação do círculo, né? E sempre baixinho. O resultado é uma Daniele com a autoestima lá em cima. É, isso eu vou levar para a vida. Tradição. Para esta família, comer a macarronada no domingo é obrigatório. E tem um detalhe, viu? Tem que ser no prato fundo. É fácil de você pegar o macarrão, né, de enrolar. E aí depois o molho também não escorre do prato. Eu acho que pra mim é um conforto. Eu entro no prato fundo, tem um aconchego. Foi para colocar sopas e alimentos líquidos que os pratos fundos foram criados. Anteriormente ao prato fundo, você tinha cumbuca, certo? As cumbucas aparecem em muitas das gravuras medievais, né? As pessoas com uma cumbuca na mão e tentando chegar num grande caldeirão onde tem o caldo. Com o passar do tempo, esse modelo de prato foi ganhando popularidade e se tornando um item indispensável na mesa do brasileiro. Hoje nós temos pratos, formatos bem variados, ou maiores, a aba mais larga, e quanto mais funda for a base, mais ela guarda o calor por mais tempo. E no restaurante italiano, até as novas gerações já estão aprendendo a comer o espaguete ao sugo, no prato fundo. Dá gosto de ver a Sophie comer. Sophie, é mais fácil para pegar o macarrão? É mais fácil assim? E a preferência para as crianças comerem em prato fundo não acontece só em restaurante. Na casa da Raquel também é assim. O prato mais fundo eu acho mais prático, porque são duas crianças que eu tenho que dar ao mesmo tempo. Cabe mais comidinha, é mais difícil de cair, de sujar mais ainda. Nicolas e Pietro têm 1 ano e 2 meses. Para evitar qualquer tipo de acidente com as crianças, Raquel usa recipientes fundos de plástico. Dá um prato que não vai quebrar, que ela não possa se machucar. Aí um prato de plástico seria mais ideal. Mas vale ficar atento. Alguns pratos plásticos, quando aquecidos, liberam uma substância chamada bisfenol A. Ela pode provocar mudanças hormonais. Para evitar esse risco, basta procurar esse triângulo com numeração entre 3 e 7 no fundo do prato. O símbolo indica que o plástico está livre do composto. Nicolas, Pietro e Sophie estão em fase de crescimento, mas vale um alerta. Prato fundo para os pequenos pode gerar um hábito perigoso. Eu lembro muito bem, quando eu era pequena, minha mãe falava, só sai da mesa se o prato estiver limpo. Se você não limpar o prato, você não vai brincar. Se não comer tudo, não tem doce. Então a criança ela tem uma percepção de saciedade mais rápida do que o adulto. E quando eu forço ela a comer tudo que está no prato, que é o que o adulto colocou e acha que a criança deve comer, ela vai perdendo essa percepção. Mas então, qual será que é o tamanho do prato ideal? Um prato bom, é um prato de tamanho médio, que eu tenho uma consciência. Então, esses pratos que estão na mesa são ótimos os tamanhos. E na cantina italiana, como será que está o almoço da família? É fácil perceber, porque o prato fundo é o queridinho de todos. Por aqui não sobra nada de comida no prato mesmo.